ao Tarô de Hathor, eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. E hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a apresentação do tarô e as suas principais características. Eu já fiz um vídeo sobre o que é o tarô, que eu dei um apanhado geral aí sobre o que é o tarô, mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho, né, nesses temas específicos que são a apresentação e as características. Bom, o tarô, ele é um conjunto de cartas que podem ser chamados de lâminas ou de arcanos, aí vai de como cada pessoa se identifica mais com o nome, né? E esses arcanos, eles são usados como oráculo para poder as pessoas terem uma orientação, né, em relação a alguma dúvida, um esclarecimento de alguma questão específica, de alguma situação ou até mesmo sobre pessoas, tá? O tarô, ele pode nos dar essas várias informações aí, né? Um leque muito grande de opções que o tarô, ele pode nos informar. Mas ele também pode trazer para a gente um aprofundamento no nosso autoconhecimento, pois ele oferece valiosos insights e reflexões para a gente. Tudo depende de como a gente vai direcionar o uso, né, para que a gente possa se utilizar melhor dessa interpretação das informações que o tarô vai nos dar, tá? É importante ressaltar também que, embora o tarô ele possa dar essa gama de informações, essas interpretações, elas devem ser vistas como tendências energéticas e não como uma sentença ou algo já definido, né? Como uma previsão, por exemplo, né? O tarô, ele nos dá muito mais uma orientação e uma tendência, aonde a pessoa pode escolher o que ela faz em relação àquela situação que o tarô está mostrando, do que uma sentença definitiva, certo? Muitas pessoas, inclusive, às vezes têm medo, né, de fazer uma leitura de tarô ou de perguntar alguma coisa para o tarô, justamente por medo de ter uma resposta negativa, né? Mas o tarô, ele só vai mostrar quais são as tendências energéticas daquele momento específico. E a pessoa que está fazendo a leitura, ela pode escolher se ela vai querer seguir aquela tendência ou ela vai querer mudar aquela tendência energética que o tarô está mostrando para ela. Então, esse é um ponto muito positivo em relação ao tarô, porque ele te dá ali a possibilidade e a oportunidade de você fazer uma escolha, né, daquilo que você quer fazer, de qual é o caminho que você quer seguir a partir das informações que o tarô está revelando, certo? E a partir daí, lógico que você vai poder ter uma decisão muito mais acertada em relação ao resultado que você quer obter, certo? Então, a gente tem aí um conjunto de cartas que é composto por 78 arcanos, divididos em dois grandes grupos. Então, a gente tem um grupo de arcanos maiores e um grupo de arcanos menores. Bom, eu vou explicar para vocês agora o que são arcanos, tá? Cada uma das cartas do tarô é chamada de arcano, né? Que representa um conhecimento que ainda está oculto. O termo o termo arcano vem do latim arcanus, que significa segredo ou mistério, né? Ou seja, é um conhecimento que está por ser revelado, certo? Os arcanos maiores, eles são representados em 22 cartas. As lâminas geralmente são numeradas de 0 a 21. Tem alguns baralhos de tarô em que esses arcanos maiores, eles são numerados de 1 a 22. Isso depende um pouco da interpretação e da base teórica em que o tarô ele é fundamentado, mas geralmente é de 0 a 21, tá? Cada uma das cartas, né, ou cada um dos arcanos, ele tem um nome e uma ilustração distinta, né? Ou seja, são
22 figuras diferentes, com 22 nomes diferentes também. Eles representam arcanos universais e trazem consigo uma mensagem profunda e poderosa que retratam a nossa jornada pessoal e espiritual, tá? Indicando momentos de grande transformação e crescimento na nossa própria vida. Então, o arcano maior ele está sempre ligado a uma energia muito forte de transformação, certo? E esses momentos, eles não precisam acontecer exatamente na sequência numérica das cartas, né? Eles podem acontecer na nossa vida de forma intercalada. Por isso que a gente diz que o tarô, ele é um livro de páginas soltas, porque a cada leitura, essa configuração se forma de acordo com a tendência energética do indivíduo ali, que é ou quando você lê para você mesmo, né, a sua própria energia, ou quando você faz a leitura para uma outra pessoa, o tarô ele retrata a tendência energética daquela pessoa, né? Aí, existem alguns detalhes, né, na simbologia e na característica dos arcanos maiores, que um deles, por exemplo, são que os números ímpares, eles têm uma qualidade mais ativa, né? São figuras que muitas vezes indicam a energia para fora, uma energia ativa, uma energia de iniciação, né? Ou a extroversão, a gente poderia chamar. E os números pares, eles falam para a gente de uma qualidade mais passiva. São figuras que são mais receptivas, são figuras que dão aquela sensação de amparo, de acolhimento e que são mais introspectivas. A partir daí a gente pode identificar algumas características das cartas, por exemplo, pela numeração. Mas aí a gente vai ver outros aspectos que também são importantes nas cartas, que vão trazer para a gente um pouquinho do seu significado, tá? Sobre os arcanos menores, né? Os arcanos menores são um conjunto de 56 cartas, são divididos em 4 naipes. A gente tem então o naipe de paus, de copas, de espadas e de ouros, né? Em alguns baralhos, esses nomes, eles podem ter alguma modificação, né? Por exemplo, ouros pode ser moedas, né? Copas podem ser taças, ou podem ser corações, enfim. Tem algumas mudancinhas aí, mas que o significado dele é sempre o mesmo, tá, gente? Cada naipe contém 10 cartas numeradas, de 1 a 10, que seria do As até 10, e 4 cartas de figuras da corte, que a gente chama, que são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Em alguns baralhos, o nome das figuras da corte, eles também podem variar. Mas, mantendo-se essa sequência, o significado, ele é praticamente o mesmo. Então, se você está partindo, né, do princípio, se você está começando a estudar o tarô e está partindo do princípio de conhecer essas 4 figuras primeiro, se você pegar um outro baralho depois, que tenha, por exemplo, princesa, príncipe, rainha e rei, por exemplo. Tem baralho que é assim, não tem o cavaleiro, mas tem o príncipe e a princesa, né? Vai seguir mais ou menos o mesmo significado, tá? Mas o tradicional mesmo são essas 4 figuras que eu falei. É o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, certo? Bom, os arcanos menores estão mais conectados com as situações específicas e práticas da vida cotidiana, né? Então, eles sugerem ações que são desencadeadas pelo próprio comportamento humano, né? Abrangendo áreas como relacionamento, emoções, trabalho, finanças. Então, tudo que é relacionado com a nossa vida prática, os arcanos menores, eles representam bem melhor esta área, né? As transições, né, representadas pelos arcanos menores, elas tendem a ser temporárias e com um baixo poder de influência se comparado com os arcanos maiores. Então, por exemplo, numa leitura onde a gente tem cartas
dos arcanos maiores e dos arcanos menores, a gente vai dar um pouco mais de relevância para o significado dos arcanos maiores, né? O significado dos arcanos maiores, eles vão se sobressair aos arcanos menores, porque os arcanos menores, eles vão falar dessa coisa mais cotidiana, mais do dia a dia, enquanto os arcanos maiores, eles nos falam de transformações mais intensas, né? E mais significativas na vida da pessoa. Bom, entre outros detalhes dos arcanos menores, a gente tem aqui algumas associações, né, que facilita para que a gente possa entender qual é o tipo de energia de cada naipe, por exemplo, né? Então a gente tem o naipe de paus, ele é representado pelo elemento fogo e ele fala para a gente sobre o impulso, sobre a iniciativa, a imaginação, a criatividade, a espiritualidade e principalmente a uma força de transformação muito forte, o naipe de paus. Depois a gente tem o naipe de copas, que é representado pelo elemento água. Ele fala para a gente dos sentimentos, das emoções, ele nos fala também sobre os nossos relacionamentos, né? Como que a gente se posiciona em relação aos nossos relacionamentos e qual é o tipo de sentimento que a gente tem para cada tipo de situação. Então, é o naipe de copas que vai mostrar isso pra gente. O naipe de espadas, ele é representado pelo elemento ar e ele está muito ligado à nossa razão, ao nosso raciocínio, pensamento lógico. Ele fala também da justiça. O naipe de espadas, muitas pessoas, né, falam que ele é o pior naipe do baralho e tal, mas por quê? Porque ele fala pra gente da justiça nua e crua, vamos dizer assim, né? Então, aqui se faz, aqui se paga. Esse naipe, ele é o naipe que realmente não tem muita dó, assim, né? E ele fala pra gente também sobre as nossas relações com o trabalho, né? Pode ser um trabalho remunerado ou não remunerado, mas ele fala um pouco assim do nosso esforço, das nossas capacidades e também ele nos dá um direcionamento, um esclarecimento sobre alguma coisa. Então, o naipe de espadas ele está sempre conversando com a nossa razão diretamente. E a gente tem o naipe de ouros, que é representado pelo elemento terra. Esse naipe, ele representa as materializações. Então, ele fala pra gente de dinheiro, de finanças, de bens, né? Bens materiais. Ele fala pra gente de algo que se realiza, né? Ele fala pra gente também das manifestações materiais que podem acontecer na nossa vida, que nem sempre elas são positivas, né? Muitas vezes elas podem ser negativas em alguns momentos. Fala pra gente também da fertilidade, né? A possibilidade da gente plantar e colher, né? Alguma coisa. E também da prosperidade. É o naipe que nos dá solidez. O naipe de ouros é aquele que mostra algo muito sólido, muito palpável, né? Quando ele aparece nas leituras, a gente sabe que a gente pode contar com algo muito sólido, que aquilo ali não vai acabar de uma hora para outra. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características principais do tarô. O tarô ele tem algumas características específicas que faz com que ele se torne um instrumento único, né, para o nosso, assim, para o nosso objetivo, seja ele de leituras, assim, adivinatórias, né, como as pessoas geralmente conhecem, ou se não, justamente para a gente fazer a nossa autorreflexão, né, o nosso autoconhecimento. Então, a primeira característica importante do tarô é o simbolismo. O tarô ele é um sistema altamente simbólico, com cada arcano contendo
múltiplas camadas de significado, né? Ou seja, quando a gente pega uma carta, eu vou pegar uma carta para mostrar para vocês. Ó, aqui é um 7 de ouros, né? A gente fala em múltiplas camadas de significado, por quê? Porque a gente vai observar diversos fatores que a figura nos mostra, né? Então, a gente tem primeiro aqui o nome da carta, que é um 7 de ouros. Depois, a gente vai observar a figura, né? Aqui tem as moedas, né? Que é a representação do naipe de ouros, né? Acho que eu falei 7, mas eu acho que esse aqui é 6, né? É 6, gente. Eu falei 7, mas é 6. Falei errado. Então, aqui o 6 de ouros, e aí a gente vai fazer uma breve análise das figuras, né? O 6 de ouros é uma carta que fala pra gente sobre a necessidade de ter equilíbrio, principalmente nas finanças, porque é um naipe de ouros, como eu falei para vocês agora há pouco, o naipe de ouros ele fala pra gente do dinheiro, das finanças, das questões materiais. Então, para a gente fazer uma interpretação mais direta, então a gente usaria, né, essa interpretação como um equilíbrio financeiro, tá? Essa carta aqui, ela tá única, né? Tô pegando só como exemplo para vocês. Então, o que que a gente vai, né, tentar entender? O que que tá acontecendo aqui, né? Essa pessoinha maior aqui, ó, ela tá ela tá como se fosse segurando, né, essas 3 moedas aqui, apesar de que não tem nada que ligue, né, mas é como se ela estivesse segurando num fio, assim, as 3 moedas, né, justamente para representar que são 3 moedas para essa pessoa aqui e 3 moedas para essa pessoa aqui, né? Então, é preciso ter esse equilíbrio. Aí, a gente tem outros baralhos, né, gente? Que vai ter um desenho diferente. Por exemplo, ó, outra carta de ouros aqui, ó. Valete de ouros. Esse é o tarô de Marsella, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, né? Então, o que que a gente vai observar como, como símbolos, né? Principalmente o naipe, né? As cores da roupa do personagem, né? Esse personagem, ele me remete ao quê, né? Então, o valete é o aprendiz, ele é o mensageiro, ele é aquele que está iniciando a caminhada dele na vida. Ele está começando a ter responsabilidades nesse momento, né? Então, o valete de ouros, o que que ele demonstra pra gente? Né? Que ele está começando a lidar com as questões da materialidade, né? Ele está aprendendo como é que ele cuida das próprias coisas, como é que ele faz para ele ganhar o próprio dinheiro. Ele está no começo, né? É como se fosse um adolescente, vamos dizer assim, né? E ele geralmente ele mostra pra gente uma necessidade de comunicação. Essa comunicação geralmente ela tá ligada a um aprendizado, né? Então a carta do valete ou pajem, né? Aqui nesse baralho vem escrito valete, mas tem outros baralhos que vem escrito pajem. Mas é a mesma figura, só o nome que muda, né, gente? Ela mostra pra gente essa imaturidade em relação a um assunto específico, né? E aí, assim, o que que a gente pode ver aqui, né? A gente pode ver o fundo da carta, né? O que que a gente tem aqui no cenário, as cores, né? Quais são as cores que predominam na carta, né? Aqui a gente tem umas plantinhas aqui, ó, né? Que nos dá essa ideia de que é uma terra fértil, né? O que eu falei para vocês da fertilidade do naipe de ouros. Então, é algo que se inicia e que tem uma possibilidade de crescimento importante, tá? Então, isso são as camadas de simbolismo, né? Então, a gente vai olhar
detalhe por detalhe, e a gente vai fazer essa somatória de, de informações a respeito da carta que a gente está interpretando. Quais os benefícios, né, da gente entender um pouco sobre o simbolismo do tarô? Os principal benefício, gente, é vocês fazerem uma análise dos detalhes da carta, né? Por isso que é importante escolher o baralho de acordo com aquilo que você gosta, com aquilo que se identifica, né? Até eu vou trazer esse tema do baralho num outro vídeo, porque é para a gente poder aprofundar mais. Mas dependendo da carta, ó, dependendo do tipo de baralho, tem um estilo de desenho diferente, né? Então, você tem também uma gama de símbolos totalmente diferentes. Por exemplo, esse daqui é do Rider, né? Do Rider White. Essa aqui é a Rainha de Paus, né? O que a gente pode identificar aqui como símbolos importantes? Primeiro, o bastão aqui na mão dela, que é o indicativo do naipe de paus, né? Então, assim, isso daqui, esse bastão na mão dela dá essa sensação de poder, né? De que eu posso realizar, eu posso transformar aquilo que eu quiser. Uma coisa importante também é esse manto florido aqui atrás e essa flor que parece um girassol aqui na mão dela, né? Que também dá pra gente essa ideia de poder, dá essa ideia de que ela tem o poder da transformação. Uma figura, né, bem específica deste baralho, que nos outros baralhos não tem, é este gatinho aqui, né? É só a Rainha de Paus que tem esse gatinho preto aqui junto com ela. Por quê? Porque o naipe de paus é o naipe da transformação, né? Como eu disse antes. É o naipe que mostra uma ligação direta com a espiritualidade. A rainha é uma figura feminina que mostra pra gente esse lado mais acolhedor, mais receptivo, mais amável, né? Mais doce da personalidade. Ela pode ser representada também para um homem, não tem problema nenhum. A gente só está falando das características femininas, né? Que os homens podem utilizar também muito bem. Então, ela dá esse aspecto mais amável, né? Mais receptivo, mais acolhedor. E o gato, né? Aqui. O gato, ele tá ligado com a intuição, né? A rainha de paus seria a rainha mais intuitiva do baralho. Então, esse gatinho, ele mostra pra gente a conexão que ela tem com a própria intuição, né? Esse gatinho é uma representação disso. Aí tem várias outras coisas, né, gente? As cores, né? Ó, você vê que a dominância da carta tá em amarelo e vermelho, né? Que são cores quentes, cores que remetem a gente sobre criatividade, sobre impulsividade, né? Sobre uma tendência mais fantasiosa, mais imaginativa, né? São características que a gente pode identificar a partir desses aspectos simbólicos que a carta mostra pra gente. Então, quanto mais a gente observa a figura e observa esses detalhes, mais informação a gente pode obter a respeito do que a carta está querendo passar pra gente. Bom, acho que de simbolismo ficou legal, né? Acho que ficou claro, deu para todo mundo entender um pouco. Eu vou falar um pouquinho agora, gente, sobre a intuição e a interpretação pessoal. Esse é um aspecto que às vezes muitas pessoas têm dificuldade, né? Tem gente que fala assim: nossa, eu queria tanto poder aprender o tarô, mas não, não aprendi ainda, eu não sei ainda
Eu não sou uma pessoa intuitiva, né? Eu não sou uma pessoa que consigo decifrar, assim, as coisas. E a intuição, gente, é uma coisa que a gente pode desenvolver, porque todas as pessoas são intuitivas, né? Mas nem todas as pessoas, elas trabalham a sua intuição para que ela fique de uma forma mais automática, né? Que ela venha a, assim, a ser usada como um instrumento realmente no seu dia a dia. E isso pode ser desenvolvido tranquilamente, né? Então, a interpretação do tarô, ela requer uma combinação, né? Do conhecimento básico das cartas, né? Da identificação dessas camadas simbólicas que eu falei antes, com a intuição do tarólogo, né? Da pessoa que faz a leitura, a interpretação das cartas. Então, o que é a intuição? É aquela primeira sensação que chega quando você olha para alguma coisa. O segundo passo, né, a segunda sensação ou o segundo pensamento, vamos dizer assim, já é a nossa racionalidade funcionando em cima da intuição, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma outra carta aqui do baralho. Olha. Observa um pouquinho essa figura. E agora eu vou fazer um exercício junto com vocês. Tenta identificar aqueles elementos que eu disse sobre o simbolismo. Qual é o número da carta? Qual é o naipe que ele está representando? Quais as cores que dominam, né, esse desenho? Como que essa figura está aí posicionada? E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. O que é a intuição? É a primeira impressão que você tem da carta. Então, qual é a impressão que dá na hora que você olha para esse desenho? Parece que ele está cansado? Ele está desolado? Ele está olhando para essa árvore aí, cheia de ouros aí, cheia de moeda, e pensando, ó vida, ó céus, ó azar. O que ele está pensando ali? Então, assim, quando a gente solta a nossa imaginação, para você tentar descobrir o que está se passando com essa pessoinha aqui, isso é um exercício de intuição, né? É a gente tentar captar o sentimento, a sensação, qual é o tipo de situação que essa pessoa está vivendo aqui nessa cena. Não tem muito segredo, gente, mas é uma coisa que, assim, a gente precisa ter dedicação. Se a gente não se dedicar, né, a trabalhar a nossa intuição, vai ser muito difícil a gente conseguir personalizar as nossas interpretações do tarô. Né? Por quê? Porque a interpretação, ela vai ter sempre um conteúdo que é do tarólogo. Sempre. Né? Até pela experiência dele com o tarô, da experiência que ele tem em fazer leituras, da experiência que ele tem da vivência dele com o tarô. Então, não é um combo de coisas que vão interferir ali na hora de fazer aquela interpretação. E a intuição é o fator principal. Inclusive, eu tenho um livro de tarô que foi o meu primeiro. Vou contar uma história breve aqui para vocês, gente. O primeiro livro de tarô que eu estudei quando eu ganhei esse tarô aqui, o tarô de Marsella, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, é um livro que chama Tarô, a Máquina de Imaginar.
Porque um dos principais exercícios que tinha no livro era um exercício bem parecido com esses que eu fiz um pouco mais rapidamente aqui com vocês. Que era justamente isso, da gente pegar uma carta e tentar imaginar o que aquele personagem da carta ele estava passando. O que estava acontecendo com ele? De acordo com aquele cenário ali que ele estava, né, envolvido na carta. Qual é a história que a gente poderia criar para tentar entender o que estava passando com ele ali naquela cena? Tá? Então, esse é um exercício poderosíssimo de intuição, gente. É da gente refinar a nossa percepção dos mais diversos aspectos que aquela figura traz, certo? Bom, outro ponto é adivinhação e autoconhecimento, né? São duas características em uma, na verdade, né? Porque o tarô, ele pode ser usado como uma ferramenta de adivinhação, mas que na verdade não é adivinhação pura, como eu disse para vocês no início do vídeo, né? Ele mostra uma tendência energética, uma tendência de como as coisas podem se desenvolver de acordo com, né, o campo energético da pessoa, ou nosso, né? Dependendo de para quem que é essa leitura. E ele pode ser usado também como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Para a gente refinar a nossa autorreflexão e buscar aí respostas para as nossas questões internas, explorar um pouco mais essas nossas questões pessoais, né? Buscando aí sempre aprofundar, sempre buscar uma orientação a mais, né? De acordo com a situação que a gente se encontra, certo? Quando o tarô ele é utilizado como uma ferramenta de adivinhação, de leitura, geralmente a pessoa ela pede para um tarólogo, né, fazer a leitura para ela ter uma exploração de diversos aspectos ali da situação, né, em que ela quer uma solução, que ela quer uma resposta, ela quer uma orientação de como que ela lida com aquilo. Então, a gente pode fazer uma exploração de passado, presente, futuro, né? Levando em consideração que o tarô não é uma resposta definitiva, tá? Mesmo que a gente tenha ali, né, aspectos muito positivos sendo demonstrados na leitura, tem que deixar claro para a pessoa que está fazendo a leitura de que aquele aspecto e aquela tendência ela depende também do comportamento da pessoa e de como que aquela pessoa vai direcionar para que aquilo realmente aconteça. Ou quando alguma coisa, né, sai de negativo, por exemplo, a gente também pode orientar no sentido de como que a pessoa pode fazer para modificar aquela tendência, para diminuir aquela negatividade e ela poder transformar, né, o limão na limonada. Bom, um outro aspecto são as leituras e os métodos, né, que a gente pode se utilizar do tarô. Então, as leituras e os métodos, eles falam sobre o quê? A disposição das cartas para que a gente possa fazer uma leitura, né, seguindo uma determinação ali, um determinado padrão, né, que pode ser um padrão já existente ou pode ser um padrão que você mesma criou para você, ou você mesmo, né, criou para uma determinada situação ali, para você poder ter uma resposta mais direcionada do assunto que você queira, certo? Então, por exemplo, existem diversas metodologias de leitura do tarô. Tem algumas que são mais conhecidas. Por exemplo, né, a leitura das 3 cartas, que geralmente a gente verifica a energia de passado, presente e futuro. Aí a gente tem a cruz celta, tem a mandala, tem o método do Peladan, que é muito conhecido também, que é um método de 5 cartas que é muito efetivo, assim ele dá respostas excelentes.
pra gente. Quais outros que eu me lembre? O Templo de Afrodite. Aí tem várias metodologias. Os mais conhecidos são esses, que eu tô me lembrando agora de cabeça. Mas tem muitas formas, né? Tem muitos métodos de leitura. E o método, ele nos ajuda a ter uma resposta mais objetiva para aquela questão. Por quê? Porque ele dá diversos fatores que estão envolvidos naquela situação, né? Para a gente poder chegar na resposta, né? Ou no resultado buscado pelo consulente, no caso, né? A gente pode criar métodos? Pode também, né? A gente pode criar alguns métodos de acordo com a nossa imaginação, né? De repente eu quero buscar uma resposta que eu não quero me utilizar de nenhum desses métodos que já são métodos clássicos de leitura, eu posso utilizar, né? Desde que eu posso utilizar um método criado por mim, desde que eu convencione, né? Qual é o tema e o significado que eu vou dar para cada posicionamento das cartas que eu colocar, né? Isso é um tema importante, inclusive, gente, que eu vou trazer em um outro vídeo, né? Porque assim, quem manda na leitura é o tarólogo, não é o baralho. Então, tudo que a gente faz, toda a interpretação, todo o método de leitura, tudo que a gente vai fazer com o tarô precisa ter uma convenção antes de eu colocar as cartas na mesa. O tarólogo precisa saber exatamente o que ele vai fazer com o baralho antes dele pegar no baralho. Isso é muito importante, tá? Então, não tem aquela coisa de que assim, essa carta aqui é mais bonitinha, então eu vou usar ela como minha resposta. Não, se ela não é a sua resposta, ela não é a sua resposta, né? Precisa ter uma convenção, né, de qual é o tema de cada carta antes de você colocar ele na mesa. Porque senão, ao invés de você ter uma orientação, uma reflexão, um insight, né, como eu disse antes, ou buscar, né, uma solução para algum problema, você vai se confundir mais ainda. Por quê? Porque não tem uma definição clara de como que você vai interpretar cada carta. Então, isso é muito importante. Eu vou trazer isso num vídeo mais detalhado depois, mas foi só para dar um spoiler aqui para vocês. Então, é isso, gente. E a gente tem também uma característica que eu gosto muito, inclusive é a característica que eu mais quero direcionar o conteúdo que eu trago para vocês, que é o uso terapêutico do tarô. Pois é, o tarô ele também é usado como uma ferramenta de autoconhecimento, de autodescoberta, né, de autorreflexão. E através das cartas, vocês podem explorar aí as questões emocionais, né, os desafios pessoais. Você pode usar, por exemplo, as cartas como um direcionamento ou um aconselhamento para o seu dia, ou um aconselhamento para a sua semana. Então, você pode, como eu falei antes, né? Você tendo uma definição clara, antes de você pegar nas cartas, elas podem servir como um atalho para o resultado que você quer alcançar, né? Então, por exemplo, você tem uma questão para resolver no trabalho, né? E aí você pode pegar, fazer uma leitura para sua semana de trabalho. Então, você pode pensar, bom, eu vou pedir aqui para o tarô, como é que vai ser essa minha semana de trabalho? E aí você tira lá 3 cartas, por exemplo, né? Essas 3 cartas, ela vai te dar a energia da sua semana no trabalho. Então, se aparecer alguma coisa ali, né,
alguma energia um pouco mais negativa, alguma coisa que você deva prestar atenção, você tem a semana inteira para você poder trabalhar naquela energia e reverter. Coisa que, se o tarô não te mostra, você passa por aquilo sem saber o que fazer, e muitas vezes você passa dessa semana para outra com a mesma energia. Por quê? Porque você não soube como resolver. Porque você não estava sabendo do que estava acontecendo. Porque o tarô, ele tem essa característica também. Ele mostra pra gente justamente as questões que não estão claras, né? Que não tá aí na nossa cara. Ele mostra as questões que estão ocultas. E qual é o nosso desafio para resolver aquela questão, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade, o tarô, ele traz qual é o desafio e ele traz também qual é a orientação, ou seja, qual é o caminho que eu posso seguir para eu poder resolver isso, né? Então, essa forma de uso do tarô, ela é muito valiosa, assim, ela é muito preciosa, porque ela te dá vamos dizer assim, um desenvolvimento, né, muito grande em comparação a uma pessoa que não tem esse recurso, né? Você dá um salto ali, você dá um salto quântico ali na questão em relação a uma outra pessoa que não tenha esse recurso para poder usufruir, certo? E aí a gente pode trabalhar, nossa, gente, diversos aspectos, né? A gente pode trabalhar alguns bloqueios, a gente pode trabalhar algum tipo de orientação, a gente pode trabalhar, inclusive, o nosso desenvolvimento espiritual com as orientações do tarô. Então, existe uma gama muito grande aí de possibilidades. E o tarô, ele traz essa riqueza justamente porque ele funciona como um espelho, né? É um espelho da alma mesmo, o tarô, né? Porque ele mostra pra gente aspectos que a gente não tá conseguindo ver com clareza, e ele mostra ali aquele aspecto e ainda ele fala pra você o que é que você tem que fazer para lidar com aquilo. Então, isso é muito bom. Gente, acho que por hoje tá bom, né? Falei um pouquinho aí para vocês sobre qual é a apresentação do tarô e quais as características, né, principais do tarô. Vou fazer aqui um resuminho rápido. Então, o tarô é um conjunto de cartas de 78 arcanos, divididos em dois grupos principais, que são os arcanos menores, que é um grupo de 22 cartas, e os arcanos maiores, um grupo de 56 cartas, que são divididos em 4 naipes. Né? Ao contrário, 22 cartas é o maior. Eu falei ao contrário, gente. Peraí. Então, volta. É um conjunto de cartas. O tarô é um conjunto de cartas, com 78 cartas no total, dividido em 2 grandes grupos. Os arcanos maiores, com 22 cartas, e os arcanos menores, com 56 cartas. Agora sim tá certo. Os arcanos menores são divididos em 4 naipes. Né? Eu falei um pouquinho para vocês o que são arcanos, né? Arcano significa mistério, significa segredo. Então, cada arcano representa um conhecimento que está oculto, um conhecimento que nós estamos por descobrir, certo? As características principais do tarô. Eu falei um pouco sobre o simbolismo, sobre a intuição e a interpretação pessoal, a adivinhação e o autoconhecimento, as leituras e métodos e o uso terapêutico do tarô, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva no canal. Deixem aí os seus comentários, se vocês tiverem alguma dúvida também a respeito do conteúdo, vocês podem deixar o comentário, a pergunta de vocês, que conforme eu for fazendo os vídeos,
Eu sempre vou procurar responder as dúvidas de vocês por aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!